É difícil o que eu vou falar hoje para mim, mas vou falar. E no final de tudo, o que me faz eu falar é porque, como eu tenho dito, sou motivador de sonhos, então quero poder motivar as pessoas a seguir seus sonhos, as coisas. E hoje eu quero contar a minha história, principalmente para aquelas pessoas que já passaram ou estão a passar por dificuldades financeiras, dificuldades, pobreza em si. Eu passo e já passei ainda mais por isso. Eu lembro quando eu era mais jovem, não mais jovem, quando eu era miúdo, quando eu tinha os meus 7 anos. Aquela idade de 6, 7, 8, 9, de 12. Até chegar na secundária, na verdade, até por aí os meus 16 anos. A minha vida, eu diria, era um inferno. Porque naquela época eu vivi uma pobreza extrema. Mas eu tinha uma senhora, que é minha mãe, que era a nossa, e é a minha grande motivadora de sonhos. Ela dizia: "Vina Vita joga, tudo vai acontecer naturalmente." Nós passávamos dificuldade, mesmo assim nós estudávamos, dávamos o nosso melhor, passávamos fome. A dificuldade que nós tínhamos muitas das vezes era de fome e roupa, mas não nos importávamos muito com a roupa, porque nós queríamos na altura. Bobo, o que nós queríamos na altura era nos alimentarmos, mas às vezes nem o próprio alimento nós não tínhamos. Eu lembro que quando era mais miúdo ainda, os meus irmãos mais velhos davam de tudo para que eu pudesse comer. Eles iam na fronteira de Zimbábue, apanhavam botijas. Botijas eu falo de tipo quando vocês tomam Fizz, os refrigerantes, né? Então aquelas botijas, aqueles vasilhames que ficam, são esses que eles iam apanhar e iam vender para aquelas senhoras que mediam óleo, petróleo, assim. Então as moedas que saíam na venda dessas botelhas compravam 1 quilo de farinha, às vezes 1 quilo de arroz, e acabou. Dia seguinte era a mesma coisa. De vez em quando ficava-se com 5 meticais para comprar caderno, para comprar caneta, essas coisas. E a vida é assim que andava. De vez em quando iam lá, não conseguiam nada. Talvez as outras pessoas correram o mais rápido possível, já apanharam as botijas e as horas para poder ir na escola já estão quase a dar, tinham que voltar a correr para poder fazer banho na escola. E eu acompanhei isso. Tem muita coisa triste que eu acompanhei naquela época, que os meus mais velhos, quando eu conto para eles pensam que não, alguém me contou, mas eu vivi. Eu diria que a minha vida foi um inferno. Sempre que eu conto essas coisas, me dá uma vontade de chorar. Se eu não estou conseguindo chorar aqui, é que já me segurar. Eu também lembro que, na época, às vezes, quando eu chegava naquela época de milho, minha mãe primávamos. Esse aí eu próprio milho, nós não tínhamos dinheiro para poder moer o milho. Então, minha mãe fazia, pilava o milho. Essa parte me dói muito, sabe? Me dói muito. Nós comíamos muita cura era milho, aquele milho mesmo, juntado com, às vezes, feijão, né? Então, cozinhávamos aquilo até ficar famoso muita cura, tipo, que nem machima, mas feita de milho mesmo, que não foi torrado, não foi nada, não foi feito nada. Então, cozinhava-se aquilo até comer.
E nós comíamos aquilo de manhã, comíamos aquilo à tarde, comíamos aquilo à noite, comíamos aquilo no dia seguinte, quando não tínhamos essas possibilidades de apanhar essas botijas, ou porque está a ter uma chuva intensa. Então nós comíamos essas coisas todas. E a vida ia, os meus irmãos cresciam, as oportunidades para poder estudar às vezes estavam aí abertas, mas as condições para estudar é que nós não tínhamos. Minha mãe sempre dizia: não, filho, o facto de nós não termos não significa que nós não podemos tentar. Um dos meus irmãos foi, estudou, minha irmã também foi, estudou, mas tudo era rasca. Eu lembro até, inclusive, minha mãe, depois de alguns anos, vendeu uma parte do nosso terreno para poder pagar algumas mensalidades do meu irmão quando já estava no Instituto Agrário de Chimoio. Entendeu? Eu gostava muito daquela parte do terreno, porque eu sempre ia lá brincar com os meus amigos e tentar esquecer um pouco o sofrimento. Eu tinha lá uma coronga que tinha areia e eu dava pinos lá para poder esquecer o sofrimento. Então, é assim, quando os outros se formaram, então começaram a ajudar nós os mais novos. Então o sofrimento não acabou tanto, mas as coisas mudaram um pouco. Pelo menos para comer, graças a Deus eu digo que já temos de comer, né? Não, talvez não naquelas proporções ou daquela medida que nós queremos, mas já não há motivo para poder reclamar tanto como nós reclamávamos na altura, porque já não comemos muita cura. Se a gente agora come muita cura é porque bateu a saudade. Então eu também tenho aqui de agradecer a Deus por ter nos tirado daquela extrema pobreza. Não estou a dizer que somos ricos, mas também não quero menosprezar a graça que Deus nos deu e também afirmar que ainda somos muito pobres. Ainda somos pobres, mas não muito pobres. Eu acredito nisso. Por que eu estou a falar isso no dia de hoje? Talvez alguém esteja a assistir esse vídeo e esteja a passar por dificuldades. Lembre-se dessa história. Que eu já passei dificuldades extremas. Então talvez alguém esteja a se perguntar: por que eu estou a contar essa história? Eu sei que no canto deste mundo alguém está a passar por dificuldades que eu passei. E eu quero dizer uma coisa: tudo é possível. Porque eu estou aqui a me imaginar as dificuldades que eu passei. Eu digo que sinceramente tudo é possível. Então o que aconteceu? Um dos nossos irmãos se formou. Um dos meus outros irmãos deixou de estudar. E foi empreender. Então começaram a levantar os mais fracos, começaram a nos levantar, nós que éramos mais frágeis, começaram a nos dar formação, mas não significa que já tinham tudo pronto, não, porque mesmo dando o pouco que conseguiam, ainda passávamos dificuldades. Entretanto, quando eu digo que tudo é possível, é que você também tem que fazer a sua parte. Por mais que as coisas estejam difíceis, faça sempre a sua parte. Siga a sua intuição.
O que foi empreender seguiu a sua intuição. O que se dedicou à escola também seguiu a sua intuição. Mas lembra-se, todos eles apanhavam botijas para sobreviver. Em outras palavras, por mais que você passe dificuldades, não tenha vergonha, não fique de braços cruzados, vá à luta, procure ganhar, mesmo que seja 1 centavo. Isso a curto, longo prazo será apenas uma história. Então siga a sua intuição, não deixe que a pobreza te deixe mais pobre, mas faça da pobreza seu combustível para alcançar a riqueza. Faça da pobreza apenas ser uma história que você vai contar lá no futuro. Se esteja a passar dificuldade, siga a sua intuição. Faça o que é preciso, sem prejudicar ninguém, acima de tudo. Faça qualquer coisa. Se for para apanhar botijas, que apanhe. Se for para lavar carros, que lave. Porque apesar de eu ter contado a história sobre os meus irmãos que apanhavam botijas, eu também apanhei botijas. Eu apanhei botijas, vendi petróleo como todos os meus irmãos faziam, como todos os meus irmãos me deram também. Nós vendíamos petróleo, em casa vendíamos vela. Eu já vendi um pouco de tudo. Eu já vendi Nicole, um tipo de chocolate que saía. Eu vendia isso na fronteira. Ia de manhã até às 11h30, tinha que ir lá para casa correr, fazer banho, da escola, chegar à escola às 12h. Às vezes saía da escola muito cedo. Quando eu saía tinha que ir de novo à fronteira para poder terminar, talvez vender mais um pouquinho. Eu já vendi ovo, já vendi pedaços de frango, alguns chamam de aspectos. E tudo isso nós vendíamos. E o pouco que nós conseguíamos é esse que nos ajudava a comprar caderno, comprar livro, porque a educação sempre foi a nossa prioridade. Embora aqui no exato momento eu tenha outras visões, mas essas visões também surgiram mediante essa educação. Então a educação sempre vai ser importante. Se for para estudar, estude, mas também ao mesmo tempo faça outras coisas. Essa história, para mim, é uma história muito triste sobre o meu passado, que talvez se os meus irmãos concordarem, eu gostaria mesmo de fazer um vídeo com eles todos, ou fazendo um vídeo para cada um deles a contar a sua versão da história. Mas tudo é possível. E acima de tudo, apesar de estarmos a passar dificuldades, ou apesar de nós termos passado tanta dificuldade na altura, nós nunca esquecemos de Deus. Minha mãe sempre nos levava, quase que era obrigatório. Nós íamos na igreja, todos que eu fui na igreja, não me lembro. Se eu nunca fui na igreja, ou seja, se eu passei um domingo sem ir na igreja, porque também era meio desorganizado, até hoje. Talvez é porque não tinha roupa limpa. E a minha mãe dizia, mesmo hoje no domingo de manhã você tem que lavar a tua roupa. Quando secar vai na igreja, se não secar, paciência. Eu lembro que às vezes eu ia na igreja com calça molhada. Sério. Mas foi uma educação que ela nos deu e eu agradeço. Então, nunca desista dos teus sonhos, apesar das dificuldades. Nunca desista dos teus sonhos, nunca desista da tua intuição, apesar também da dificuldade, porque a vida não melhora daqui para aqui. É um processo. Você tem que se focar em alguma coisa. Você tem que se focar, você tem que acreditar em si que as coisas vão mudar. É o primeiro passo, acreditar que as coisas vão mudar. Porque
ficar de braços cruzados não resolve nada. Preciso trabalhar. Então eu vou trabalhar porque se eu sou pobre? Tanto pobres também trabalham, tantos ricos também trabalham. Pouco a pouco se vê longe. Da segunda parte deste vídeo.